seja com todos nós como igreja do Senhor nessa noite, amém? Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Oremos mais uma vez. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, diante do Senhor nós estamos com a responsabilidade, Deus, de trazermos o recado do Senhor. O meu desejo é que o Teu Espírito Santo ele fale primeiro ao meu coração e como igreja do Senhor nessa noite seremos edificados. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo do Senhor, passeia no meio do Teu povo e vem completar em nós aquilo que o Senhor deseja que nessa noite o Teu Espírito Santo assim faça, Senhor. Então usa neste momento a Tua palavra para quebrantarmos, para tocarmos o nosso íntimo e nos conectarmos ainda mais com o Senhor e nos colocarmos ainda mais na Tua dependência. A cada dia, Senhor. A partir deste momento nós oramos ao Senhor, desde já agradecidos. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor num livro muito conhecido de Salmos, no 121. Ainda mais quando nós temos a responsabilidade de trazermos o recado do Senhor. Quando temos professores de EBD, temos educadora religiosa, futuro ministro do Evangelho. Não é fácil, né, irmão? Perninha treme. Mas a palavra do Senhor nos conclama nessa noite a meditarmos um pouco. Nos diz o texto do Senhor: Deus, o fiel guarda dos homens, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, quando eu vi lá no grupinho, a escala que o pastor mandou, aí a gente pode já dar aquela palpitada, mas algo que já tremeu no meu coração, domingo passado, a respeito dessa palavra. Essa semana não foi mais ardente quando o pastor Marcelo, se não estou enganado, de manhã, né? O missionário estava aqui de manhã, ela veio à tona novamente no meu coração, e eu não entendi, Senhor, talvez seja essa palavra que o Senhor quer primeiro falar no meu coração, e também fazer passar essa mesma palavra para a tua igreja. E eu coloquei na dependência de Deus. E gostaria não somente de pensar com os irmãos, se fosse pensar num tema: em todo tempo, confia em Deus. Em todo tempo, confia em Deus. A gente até falava aqui anteriormente, o pastor deu alguns exemplos, quando nós olhamos para a sociedade, quando olhamos para os homens, direcionamos os nossos olhos para os homens, confiamos nos homens, a gente se decepciona. Eu particularmente estava muito feliz, até a hora ele falou assim para mim: e quem será que votou seus pais? Eu falei: não, meus pais votaram no Bolsonaro, porque meus irmãos nós somos todos bolsonaristas. Para minha infelicidade, quando foi segunda-feira que eu liguei para minha mãe, os dois votaram no Lula. Falei: cara, eu estou extremamente decepcionado com vocês, extremamente decepcionado. Sou nordestino e nunca me envergonhei tanto do povo nordestino. E falei para os meus pais: eu espero que vocês não repitam isso no segundo turno. Vocês têm 62 anos, talvez vocês não vivam 10, 12 anos, mas vocês têm netos, vocês têm bisnetos, já tem bisnetos. Os netos, seus netos vão dar mais tataranetos, né? Talvez eles não estejam para ir para ver. Se tiverem, não sei se vão ver que tipo de situação que eles vão estar enfrentando daqui para frente. Mas quando a gente olha para as pessoas, a gente se decepciona. A pessoa me decepciona com os meus pais. A hora ele me cobrou, eu falei: não, os meus pais, meus irmãos não vão deixar, porque tem um grupo da família, aí lá você é enganado no grupo, né, irmão? Porque todo mundo só posta coisa lá que dá aquela cutucada que faz desanimar, que te faz animar, que faz você glorificar a Deus, e quando você vai lá para a prática, está lá o camarada voltando no contrário. Não foi diferente comigo, ela também viveu isso na família lá no Ceará. Uma oportunidade ela também vai falar isso aí, eu queria vir a falar. E a gente se decepciona com as pessoas. Infelizmente, a gente se decepciona com as pessoas.
Quando a gente põe a nossa confiança nas pessoas, quando a gente olha que a situação, que para resolver as nossas situações, é olhar em A, em B ou em C, ou até mesmo no D. Quando na verdade temos que abrir a nossa mente e o nosso coração. Nós vivemos um mundo em que nós temos que nos adaptar às situações que o mundo está nos oferecendo, num país tipo o nosso, o que o país hoje está nos oferecendo. Mas não podemos de maneira nenhuma, como cristãos, e é o que mais se viu nesses últimos dias, é cristãos, como o pastor falou aqui anteriormente, decepcionando não só a classe, a comunidade cristã, mas decepcionando a Deus, agindo contrário àquilo que a palavra nos conclama, nos cutuca, nos chama e nos adverte a fazermos, fazendo tudo aquilo que é contrário. Hoje ou ontem, eu já vi um outro vídeo, agora não sei quantos já viram aqui, um vídeo do André Janones, que é chamado André Danones, se dizendo cristãos, metendo o pau, desculpa a palavra, no Bolsonaro e defendendo tudo aquilo que o PT está defendendo. Aí me levanta lá para defender o PT. E estava lá batendo no peito, eu sou cristão. Eu sou cristão. E ainda disse mais o seguinte: eu nunca misturei religião com política e tendo a oportunidade. Aí eu lembrei daquela palavra que o pastor falou aqui no domingo, muitas vezes está agindo como crente, agente secreto. Está lá o tempo todo, ninguém nunca soube que ele era crente. E chega até o momento, chega até certo ponto de dizer assim: graças a Deus que eu vivi tanto tempo naquele ambiente e fulano não sabia que eu era crente. Quem nunca ouviu isso? Já ouviram, irmãos? Eu já ouvi bastante isso aí. E quando a gente pensa em monte, a Bíblia diz que monte é um lugar secreto, é um lugar especial, é um lugar de encontro entre o homem, entre o divino, e o homem, entre o homem e o divino. Aqui eu acho que talvez, eu só fui um monte uma única vez, mas faz muito tempo, irmãos. O pastor, se falar aqui, ele vai escrever um livro aqui dos montes. Não sei quantos mais irmãos aqui já participaram, já esteve no monte. Então, quando você está no monte, eu só tive uma experiência, mas de acordo com aquilo que o texto nos diz, é lugar especial. É um lugar onde lá é você e Deus, e você pode contar tudo para Deus, você pode agir de maneira bem clara com Deus, e esperar que Deus vai ser muito claro também com você. Este é o monte. O salmista ele diz: eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. E eu encontro aqui nesse texto pelo menos 4 situações que nos fazem refletir a respeito desse texto. Deus, do versículo capítulo 121, do número 121, versículos 1 e 2, Deus como ajudador. Todos nós sabemos que Deus é ajudador, mas eu encontro aqui nesse texto, quando ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós passamos por dificuldades, passamos por situações complicadas, a gente sempre espera receber algo, se for materialmente, alguma coisa que venha nos aliviar, nos fazer passar pelaquela dificuldade de maneira que nos coloque do outro lado de maneira satisfatória, não é verdade? E Deus se coloca, eu encontro Deus nesse lugar aqui, nesses 2 versículos, como um Deus ajudador. Independente da situação, nós estamos vivendo um momento que agora é um momento decisivo na história do nosso país, em que nós podemos olhar, eu particularmente, para os meus filhos. Mateus logo vai ser pai, né? Em nome de Jesus, vai vir com muita saúde. Larissa também, né, Larissa? Quando voltar da viagem aí, vamos começar a pensar, não. Curtir agora e começar a pensar. O ano passado eu fui usado como profeta aqui, viu? Aí o Nicolas. Aleluia. Acertei até o mês que ele ia nascer. Só errei a data ali, mais ou menos onde seria, em questão de 5, 10 dias mais ou menos. Mas Deus, de forma, não sei se consciente ou inconsciente, acabou, eu não sei se Deus usou. Está aí o Nicolas aí. Hoje eu encontrei com o Nicolas no mercado ali, ó. De longe eu fiz assim, eu já queria pular no braço do Cleiton. E eu fui lá pegar o Nicolas. E nós temos que pensar. Pensar no que nós queremos para o nosso futuro, o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação, para aquilo que Deus nos chamou para fazermos. E eu encontro nesse texto Deus como um ajudador. Eu falei que quando a gente olha para as pessoas, muitas das vezes a gente vai se decepcionar. Porque as pessoas são seres humanos, nós somos seres humanos, somos dotados de sentimentos. Às vezes estamos com um sorrisão de um pé da orelha no outro, e do nada a gente muda. E muitas das vezes a gente acaba sendo grosso,
pessoas mudam a visão a nosso respeito. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, pecadores. Mas Deus, Ele se coloca à nossa disposição como um ajudador. Se tão somente eu confiar, olhar para o monte e ver nesse monte o meu Deus, o Deus a quem eu decidi servir como meu ajudador, na hora da dificuldade, na hora da bonança, em todas as horas da minha vida. Por isso eu preciso sempre, em todo o tempo, confiar em Deus. Eu preciso sempre confiar em Deus. E por isso nós entendemos aquilo que eu falei no começo, e eu consigo entender. Monte é lugar especial, lugar de intimidade, do divino com o homem, do homem com o divino, onde que muitas das vezes nós olhamos ao nosso redor, nos escondemos das oportunidades, Deus nos dá as oportunidades, nós nos escondemos dela. Deus diz, faça assim, nós fazemos o contrário. E temos que começar a enxergar o monte como esse lugar, um lugar em que nós temos a oportunidade de ficar ali, ter intimidade com o nosso Deus, a ponto de eu me rasgar diante dele, confiar sem duvidar e me rasgar na presença desse Deus a quem eu sirvo. Quando nós pensamos em monte, muitos de nós já ouvimos falar a respeito de muitos montes, né? Não apenas esse monte aqui que nós estamos tratando nesse texto dos Salmos, mas só para refrescar nossa mente, eu trouxe alguns aqui, irmãos. E depois os irmãos quiserem também conferir na sua Bíblia o que a Bíblia fala a respeito dos montes. Primeiro, Monte Horebe, o monte de Deus, lá no Êxodo capítulo 3, versículo 1. Segundo, Monte Gerizim, o monte da bênção, lá em Deuteronômio 27, 12. Quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi e Judá. Monte Ebal, o monte da maldição, Deuteronômio 27, 13. E estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan, Naftali. 4. Monte Carmelo, o monte do desafio. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. 5. O Monte Hermon, o monte do orvalho celestial, aquele que nós encontramos um pouco mais para frente no Salmo de número 133, o verso 3. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Moriá, o monte da consagração, segundo a Crônicas 3:1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar em que Davi tinha preparado na eira do Ornã e Jebuseu. 7. Sião, o monte eterno, aquele do Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 8. Oliveiras, o monte das bem-aventuranças, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte das oliveiras, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. 9. Monte Calvário, o monte da redenção. Aí em Lucas 23, 13 diz: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Ou seja, monte é lugar de intimidade com o divino. Precisamos chegar ao monte, olhar para o monte, ver no monte o nosso socorro. Segundo lugar, Deus como um guardador. 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A gente sabe que na vida secular, aquele que trabalha de guarda, ou até mesmo em alguma profissão, tipo bombeiro, se você está ali de plantão, você não pode tosquejar, você tem que estar atento. No caso do bombeiro, o telefone tocou lá, você vai ter que estar pronto. A gente até, eu não sei se lá no quartel, na parte do Mateus é assim, mas tem aquela escadinha, Mateus, que você desce lá e se arruma lá, pega o material e corre para a viatura. A gente vê muito isso na TV, né? Na vida real é mais difícil, né, Mateus? Mais difícil, né? Mas Deus, tão somente
Ele não dorme, ele não tosqueja, não dormitará, não cochila, não nos dá o direito, Deus não tem o direito de cochilar, porque Ele está cuidando de cada um de nós, 24 horas por dia. 24 horas por dia, Deus, Ele não tem o direito de cochilar, porque Ele está cuidando da sua vida, está cuidando dos seus, está cuidando da sua casa, está olhando por você, está te livrando do mal, porque nós sabemos que a Bíblia nos diz que o inimigo ele está ao redor, bramando, procurando a que ele possa, mas Deus, Ele está ali, ó, não pisca. A gente acha até engraçado, você vê aqueles guardas lá no castelo de, como chama? Windsor? Lá, né? A rainha acabou de falecer agora. Isso, os camaradas lá não piscam por nada nesse mundo. Estão ali igual estátua, mas visualizando tudo o que está acontecendo. Não tem o direito de tosquenejar, cochilar. É fácil, não é? Porque não é fácil. Uma vez aqui, irmão, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu fui trabalhar, não conhecia nada, mas o primeiro lugar que fui trabalhar foi lá de frente do terminal Bandeirantes. E eu também não sabia pegar ônibus, eu já fui até passado a perna, você peguei o ônibus, peguei aqui no Rio da Vieira, fui para o terminal Morenão, do Morenão fui para o terminal Bandeirantes. Só que entrando no terminal Bandeirantes, eu tinha que entrar pela porta de trás, eu não sabia entrar pela porta da frente. Tive que pagar uma outra passagem para chegar lá. Porque lá em Marcel não fazia isso, em Curuípe, literalmente não fazia isso, não conhecia. Já aí começou, e fui trabalhar lá. E hoje tem uma farmácia, acho que não me fugi, mas bem de frente do terminal, uma farmácia de manipulação, de frente do terminal Bandeirantes, na reforma daquela farmácia. E o guarda, no dia que eu estava trabalhando, numa sexta-feira, ele não pôde ir. Era um guardinha desse que o cara pega aí, vai passando na rua para tomar conta, eu não pude ir, mas não poderia ficar aberto. Tinha até onde eu acho que uma banca de revista do lado. E o senhor perguntou se eu não poderia ficar. Eu falei, fico, solteiro, aqui na cidade não tinha ninguém, não tinha passarinho, não tinha nada para dar água aqui. Fiquei lá. Ele falou, não, quando ele for lá para meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, você dá uma cochilada aí, mas com o negócio aberto, porta aberta, eu não consegui, irmão. E eu fiquei ali, eu ia lá para frente do asfalto, tudo parado, os ônibus para circular meia-noite, tudo parado, aquela rua, passava ninguém. E eu com medo, não dormi. Sentava na cadeira, mas aquele tempo ali eu já fazia assim, ficava assustado. Isso me fez lembrar a respeito desse texto aqui agora também, porque eu fiquei lembrando. Se eu, por ser homem, fiquei com medo de que alguma coisa acontecesse com o estabelecimento que eu estava cuidando, imagina Deus que está cuidando de uma humanidade, aquele que Ele cuidou com tanto carinho, que Ele com suas próprias mãos o disse. Agora vamos fazê-lo a nossa imagem e semelhança. Nós nos preocupamos com coisas materiais. Deus, Ele se preocupa com a tua alma, com o teu coração. Ele não quer que você vacile. Ele está cuidando. Ele é o teu guardador. Deus te guarda. Deus te livra de todo mal. Uma outra coisa que nós encontramos nesse mesmo texto é Deus como protetor. Nos versículos 5 e 6, Ele diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus é protetor. Aqui até nós estamos vivendo um tempo meio complicado, né? Hoje, agora à tarde, não sei quanto você sentiu, estava uma temperatura de pelo menos parecia uns 33 graus. De repente o tempo mudou, uma chuva, aí ficou mais escuro, mas de repente, continua a mesma temperatura quente. E mesmo assim, Deus está ali para nos proteger. Eu estava dentro do banheiro fazendo um encanamento, cara, estava insuportável o calor lá dentro. Mas estava sombra, mas estava insuportável o calor lá dentro. Ou seja, independente da situação, onde você vinha estar, Deus, Ele está sempre lá. Com a sua mão estendida, te protegendo. Se for dia, protegendo do sol. Se for noite, das altas temperaturas, da lua, do sereno. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Deus vai estar sempre estendendo a sua mão para te proteger. Quando eu levo os meus olhos para os montes, eu não tiro o meu olhar do monte, eu vou ter sempre esse Deus como meu guardador, como meu ajudador, como meu protetor. Mas quando eu desvio, irmãos, eu lembro lá, Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava com seus olhos fitados no monte, Jesus, e por um instante, ele desviou seu olhar,
Ele começou a pensar de forma diferente, de forma contrária. E ele começou a afundar. Quando nós tiramos o nosso olhar, quando eu deixo de olhar para o monte, porque a Bíblia nos diz que nós somos uma geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido. E nós mudamos o nosso pensamento, começamos a imaginar ou pensar algo diferente a isso, as coisas começam a acontecer de forma contrária nas nossas vidas. E em todo o tempo nós precisamos confiar nesse Deus a quem nós levantamos a nossa mão, como eu sempre falo, tomamos a decisão e entregamos a nossa vida para Ele. Dificuldade todos nós vamos passar, vamos enfrentar, mas precisamos, acima de tudo, confiar. A gente se decepciona dentro da nossa casa, a gente se decepciona no nosso trabalho, na igreja, como eu falei, com pessoas a gente vai sempre se decepcionar. Por quê? Somos todos seres humanos. Mas quando eu fito meus olhos no monte, naquele lugar de intimidade, na intimidade minha para com Deus, intimidade do homem para com o divino, do divino para com o homem, ainda que todas essas coisas, por exemplo, que nós estamos enfrentando hoje, ela venha de encontro às nossas vidas, eu tenho a certeza de que elas vão passar, porque o meu Deus está no controle de tudo. O meu Deus, Ele está lá, cuidando da minha vida, cuidando do meu lar, cuidando da minha família, cuidando do meu trabalho, cuidando das nossas vidas. Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Eu preciso a todo tempo ter essa confiança, essa certeza. Agora nós vamos falhar, como falei para os irmãos, somos seres humanos, irmãos, dotados de sentimentos, mas não podemos em momento nenhum duvidar desse Deus a quem nós seguimos. Em momento nenhum podemos duvidar desse Deus a quem nós servimos. Também eu encontro aqui nesse texto Deus como um preservador. Ele nos diz assim, no versículo 7 e o versículo 8: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Mais uma vez, monte, lugar de intimidade, lugar especial de intimidade, o divino com o humano, do humano com o divino. Então somente Deus quer preservar a tua alma, ainda que todas as coisas ao nosso redor esteja desmoronando. Deus quer que a tua alma continue preservada na tua presença. Ele não quer que você desvie o teu olhar, Ele não quer que você desvie o seu foco, porque nós precisamos, assim como foi falado de manhã, foi falado domingo à noite, hoje o pastor repetiu de novo, nós precisamos a cada dia experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que com os olhos humanos nós vamos passar por dificuldades e achar que não é o momento, nós precisamos enfrentar e passar, precisamos enfrentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Ele guardará a nossa alma, Ele cuidará da nossa vida, Ele cuidará da minha e da sua alma. O que eu e você precisamos tão somente fazer, irmãos, é não desviar o nosso pensamento, é não desviar o nosso foco, o nosso olhar, continuar fazendo aquilo que o autor de Hebreus, ele continua dizendo, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a morte em prova, para que eu e você tenhamos vida, e vida com abundância, independente de tudo que venha acontecer nos próximos dias, independente de qualquer coisa que possa acontecer. Deus, Ele quer que eu e você continue firme no seu propósito, nos seus caminhos. Ele quer continuar protegendo, quer continuar guardando a tua vida, guardando a tua alma. Quer que você o olhe como seu ajudador, quer que você o olhe como seu guardador, como seu protetor, e quer continuar preservando a sua alma, independente de tudo que possa estar acontecendo. Deus quer estar no controle das nossas vidas. Precisamos confiar nesse Deus em todo o tempo, em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, para que mais uma vez possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Só depende de nós. Fácil não é, porque sempre vai existir setas lançadas contra nós para tentar mostrar o contrário daquilo que nós entendemos por vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só precisamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim morada e faz em mim a tua vontade. Não desvie o teu olhar do monte. Se tem oportunidade, vá ao monte. Não precisa necessariamente ser um lugar distante.
Não precisa necessariamente ser um lugar distante. Um monte, muitas das vezes, ele pode ser no quintal da sua casa, pode ser num canto mais separado, mais afastado do seu lar. Você pode tornar esse lugar um lugar especial, um lugar de intimidade, de Deus para com você e você para com Deus. Que Deus nos abençoe e possa continuar a falar aos nossos corações. Amém.